Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, o seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Essa aqui é a terceira parte do panorama de leituras que fizemos em 2022, nossas 30 leituras. Dividimos aqui em 3 vídeos, cada um deles falando um pouco sobre os 10 livros. E vamos agora, na nossa última parte, falar dos últimos 10 livros que lemos em 2022. Como sempre coloco aqui, essa aqui é apenas uma lista, é uma visão panorâmica. Obviamente a gente não vai descer a detalhes de nenhuma dessas obras. Algumas delas certamente terão aqui um vídeo especial, um vídeo mais detalhado, um vídeo mais caprichado sobre essa obra em si, essa obra especial, detalhando mais e tecendo mais alguns comentários sobre a obra. Mas aqui a ideia é um grande panorama, é como eu venho dizendo, é um cardápio para que você possa escolher aí suas próximas leituras. E ao final desse vídeo, como ele é a última parte da nossa trilogia, aí das 30 leituras, vamos ter o top 10, né, as 10 melhores leituras feitas em 2022. Então vamos lá, dando início aqui à nossa terceira parte, vamos iniciar com o nosso 21º livro lido em 2022. Esse livro é bastante interessante, é um livro que deu origem inclusive a uma série de televisão. A série me parece que não foi tão bem sucedida, porque foi cancelada, mas o livro, independente da série, o livro é muito bom, eu particularmente gostei. Tenho visto algumas resenhas aí no YouTube, acompanho muitos booktubers, né, acompanho muitas resenhas feitas aqui no YouTube, e muitas dessas resenhas que tratam desse livro não são muito elogiosas, né? Colocam o livro de uma maneira pejorativa, como ele não tendo desenvolvido de maneira mais adequada o seu conteúdo. Eu, na minha humilde opinião, acho que o livro fez bem sua tarefa, é uma premissa bem interessante. Não vejo essa premissa sendo tão despertada, sendo tão destacada nas outras vídeo-resenhas que eu tenho acompanhado. Para mim é uma premissa bastante interessante, desenvolvida com maestria por um grande autor, um autor que eu já conhecia da época de quadrinhos. E aí, agora parte também, acho que me parece que é o primeiro livro dele, o primeiro romance que ele tem, e já chega com uma história bastante interessante, bastante enigmática, que lida com um tema, no mínimo, peculiar. Eu estou falando de Deuses Americanos, do Neil Gaiman, de 2001, essa obra aqui de 2001. Neil Gaiman, eu vou falar um pouquinho, né, vou fazer um pequeno parêntese aqui com relação ao Neil Gaiman, porque nós falamos anteriormente, se não me engano, na segunda parte, nós falamos sobre o livro do Aldous Huxley, o A Portas da Percepção. Eu falei um pouco de um quadrinho bem conhecido, né, por quem gosta do gênero, que é o Evangelho do Coiote. Esse quadrinho foi escrito por Grant Morrison, que é um autor europeu, que faz parte de uma chamada invasão britânica que aconteceu nos quadrinhos dos anos 80 e 90. O Neil Gaiman, ele faz parte também dessa invasão britânica, ao lado, além do Grant Morrison, de um outro grande autor, que é o Alan Moore. Então esses 3 grandes caras, esses 3 cabeças pensantes, fizeram parte aí do que é chamada de invasão britânica nos quadrinhos. Por quê? Porque naquela época, naquele momento, se buscava novas mentes, né, novas mentes mais criativas, vamos dizer assim, para revolucionar um pouco o mercado de quadrinhos, né, o mercado de histórias em quadrinhos. E aí se buscou esses novos talentos foram buscados justamente na Europa, né, para quebrar um pouco aquela hegemonia dos autores americanos, justamente trazendo esses europeus para escreverem nas grandes editoras americanas de quadrinhos. E aí essa invasão britânica, como é conhecida, tem esse triunvirato, tem essa trindade fantástica, que é o primeiro, claro, o maior de todos, vamos dizer assim, que é o Alan Moore, conhecido aí por quadrinhos como The Watchmen, e também o Monstro do Pântano, a revolução que ele fez com o Monstro do Pântano. Inclusive, isso foi a premissa dessa invasão britânica, né? Entregar para esses autores personagens, né, que não eram tão significativos, que não eram tão icônicos, vamos dizer assim, até para que eles pudessem, de fato, mexer completamente nesses personagens. E aí, nesse caso, o Alan Moore fez isso com o Monstro do Pântano, o Grant Morrison fez isso com o Homem Animal. Né? E aí a gente já comentou aqui, na segunda parte desse nosso panorama de leituras, sobre o Evangelho do Coiote, que lida também com a mescalina, da mesma forma que o Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que a gente já comentou aqui na segunda parte. Então, o Neil Gaiman também faz parte dessa invasão britânica, e ele ficou conhecido pelo trabalho que ele fez no Sandman, que é um quadrinho bastante conhecido, um quadrinho que tem
uma pegada bem artística, né? Bem fora do comum, vamos dizer assim, fora do padrão, mas que ele fez de maneira brilhante. O Sandman é um quadrinho super premiado, muito reconhecido. Teve também sua vida na televisão, ele tem uma série na Netflix baseada nesse quadrinho. Eu realmente não me relacionei muito com o quadrinho do Neil Gaiman, o Sandman, na época de quadrinhos, e também não me relacionei muito com a série. Tentei assistir, mas realmente não é muito a minha, não. Já o Grant Morrison e o Alan Moore, independente de qualquer coisa, são grandes autores e eu curti muito, na minha época de quadrinhos, o que eles fizeram lá, tanto com o Monstro do Pântano, quanto com o Homem-Animal. Mas aqui voltando, já fechando parênteses com relação à invasão britânica, e certamente um assunto que a gente vai voltar muito aqui, que são quadrinhos. Mas voltando ao Deus Americanos, como eu dizia, ele tem uma premissa bastante interessante, que é o quê? Ele fala de deuses antigos, deuses tradicionais, que se unem, né? Quando a gente está falando de deuses tradicionais aqui, são aqueles deuses que a gente está acostumado a ouvir da mitologia grega, da mitologia nórdica, né? Que a gente já está, nossos ouvidos já estão acostumados. Então são os deuses chamados deuses tradicionais, os deuses que estão aí há milênios, vamos dizer assim. E de repente esses deuses se veem numa batalha, lutando contra quem? Lutando contra justamente os novos deuses, né? Os novos elementos que estão sendo adorados pela sociedade contemporânea. E que novos deuses são esses? A internet, a televisão, a propaganda. Então essa é a premissa que eu achei muito interessante dessa obra. Ou seja, são deuses tradicionais contra os novos deuses que imperam no nosso imaginário atual. E nesse caso, nós temos um grande deus desses antigos reunindo um verdadeiro exército para lutar numa grande batalha contra esses novos deuses. E aí ele temos aí um fio condutor através do que esse grande deus antigo, vamos dizer assim, ele convoca, né, um parceiro para acompanhá-lo aí nesse processo de criação desse exército de deuses antigos, que é o Shadow, que é o nosso personagem principal, que é através dos olhos do Shadow, que não entende exatamente aquilo tudo que está acontecendo, que nós somos levados a acompanhar a história. Então, o Shadow é um pouco os nossos olhos dentro da história, porque ele também não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Mas, ao final, esse personagem que até então não se dava muito conta do que estava acontecendo, se mostra aí um personagem extremamente importante para a história. Então, não vou entrar em spoilers, obviamente, quem sabe num vídeo especial sobre esse livro, mas queria deixar também um outro detalhe desse livro que me chamou muita atenção, que eu gostei bastante, que é o aspecto de diário de viagem. Então ele é um livro que se passa em vários lugares, então cada vez ele chega num lugar para encontrar algumas pessoas, para tentar convocá-los para a guerra, e aí ele vai para outro, e essa coisa das idas e vindas, né, de vários lugares diferentes, me deu um pouco esse quê de diário de viagem, que é um gênero aí, né, um subgênero, que eu gosto bastante também. Então fica aí Deus Americanos, Neil Gaiman, 2001, excelente leitura, foi uma das melhores leituras aí de 2022, mesmo contra aí a opinião de vários que se colocam, né, colocam que esse livro não é um livro tão bem aproveitado. Bom, mas de qualquer forma, o nosso próximo livro, esse aí realmente, se o Deus Americanos é um bom livro, o próximo livro é um livro sensacional. É certamente uma das melhores leituras do ano 2022. Uma das melhores leituras que fiz aí, num espectro muito mais amplo, né? Se a gente considerar vários anos, eu acho que é uma das leituras mais impactantes que eu tive. Um autor português, né? Que até então, pelo menos na minha experiência de leitura, os autores portugueses não são tão comuns, né? A gente conhece aí o Mia Couto, o Saramago, que são os grandes nomes, mas esse autor, que não é nem o Mia Couto, nem é o Saramago, não o conhecia. Tive a oportunidade, nessas andanças de sebos, de feira de livros, encontrar essa obra, comprei bem baratinho e certamente o preço foi infinitamente inferior à qualidade e à beleza desse livro. Certamente uma das melhores leituras feitas em 2022. Eu estou falando aqui de A Desumanização, do Walter Ugumãe, de 2013. Excelente, excelente, excelente livro. Livro simplesmente magnífico. Falar um pouquinho sobre ele aqui, ele trata de uma história de duas irmãs, basicamente, a Hala e a Sigridur. É uma história que se passa na Islândia. Só isso aí já dá um quê especial. Só, né, um lugar tão distante, um lugar que a gente tem tão poucas referências, né? Tirando talvez a Björk, né, que é uma grande cantora aí, moderna, contemporânea, mas quais são as outras grandes referências que a gente tem da Islândia, né? Então, de repente, quando a gente se vê lendo uma história tão íntima sobre uma família, né, sobre uma pequena aldeia na Islândia, isso aí já dá um toque especial, você já fica tentado, pelo menos no meu caso, eu já fico assim
pego, né? Já sou pego aí por só pelo fato de a gente estar indo para um lugar tão diferente como a Islândia. E, voltando à história, a história é basicamente essas duas irmãs, a Hala e a Sigridur, onde logo no início do romance nós vemos que a Sigridur morreu. Então a Hala permanece aí nessa aldeia lidando com todos os elementos, né, daquela morte, daquela perda da sua irmã, que era uma irmã muito mais extrovertida, né, muito mais aberta, muito mais se colocava, né, no mundo de uma maneira muito mais forte, muito mais incisiva. E já a Hala era justamente o contrário, era justamente aquela mais tímida, aquela mais recatada, mais retraída, e de alguma maneira essa irmã perde esse norte, que é a Sigridur, e passa a lidar com uma série de questões, e questões que vão se tornando, com o passar do livro, vão se tornando cada vez mais complexas. Então, além de lidar com a morte, com a perda, ela vai tendo que lidar com a sexualidade, vai tendo que lidar com a maternidade. E aí estamos falando de praticamente uma criança. Então, isso também é um ponto interessante do livro, um ponto, quando eu digo interessante, eu quero dizer um ponto que demanda um olhar muito atento, né? Porque de repente é uma realidade que se passa ali naquele universo da Islândia, no universo trazido pelo autor, né? Mas é uma realidade muito dura, muito sensível, uma vez que trata, né, como eu disse, com uma criança, e a gente tem sempre um olhar diferente quando a gente lida com seres que são tão, vamos dizer assim, estão tão indefesos diante das agruras, né, e das crueldades do mundo. Então, como eu disse, um livro muito impactante. Eu falei do enredo, mas que é uma história em si, ela por si só já seria impactante, mas a escrita do Walter Ugumãe é realmente o grande espetáculo desse livro. Como eu já comentei aqui de outras escritas fantásticas, eu comentei aqui da escrita do Graciliano Ramos, por exemplo, que é uma escrita que me chamou muita atenção, principalmente na infância, né, que é, como eu disse, uma escrita muito mais multicolorida, multissensorial do que o próprio Vidas Secas, que eu li posteriormente, mas que, como eu disse aqui, era intenção, né, parece muito intencional a linguagem mais seca, mais áspera do Vidas Secas, e essa linguagem super colorida, super sensorial, super emotiva do Infância, que é um livro de recordações do Graciliano Ramos. Mas, particularmente, a escrita do Walter Ugumãe é simplesmente espetacular. Os termos que ele usa, as coisas mais simples, mas que ele coloca quase que eu diria assim, numa beleza bizantina, né, uma beleza barroca, uma construção belíssima. É uma história que num primeiro olhar pode parecer simples, mas que ele consegue criar várias camadas nessa história. Então é muito, muito interessante. Uma história, como eu disse, cruel muitas vezes, dura muitas vezes, mas contada com uma delicadeza e com uma poesia simplesmente fantástica. Então, Walter Ugumãe, A Desumanização, uma das melhores leituras aí de 2022. Seguida adiante, temos a nossa terceira leitura, um livro que, pelo seu título, pode causar uma certa, ou pelo menos causava a mim, causou durante muito tempo, uma certa confusão, porque eu associava o nome desse livro ao famoso Mito da Caverna. Não sei porque eu achava que tinha alguma coisa a ver com o Mito da Caverna de Platão. Eu estou me referindo aqui a O Caso dos Exploradores de Cavernas, de Lon Fuller, né, que é um livro de 1949, um livro bastante antigo, né, um livro da primeira metade do século passado. Mas é um livro que sempre ouvi muito falar desse livro na minha época de estudante de Direito. Então a gente sempre ouvia muito falar, sempre via esse livro aqui nas livrarias de Direito, nas feiras de Direito, ele sempre aparecia. E por algum motivo eu sempre achava que era um livro que tinha a ver com o Mito da Caverna de Platão. Mas na verdade não tem nada a ver com isso. É um livro que é uma ficção, mas que trata eminentemente da beleza da argumentação jurídica. É um livro que descreve um julgamento de um crime fictício ocorrido no futuro, né, numa cidade também fictícia, e mais um tema muito interessante para a gente avaliar do ponto de vista do direito, da moral, das regras, das leis. Então esse eu acho que é o ponto fundamental desse livro aqui. Esse livro trata basicamente da seguinte questão: um grupo de exploradores de cavernas fica preso numa caverna e demora muito tempo, né, há um tempo longo aí para poder resgatar esse grupo. E quando se resgata o grupo, o que é que se observa? Que eles tiveram que, e aí não é spoiler, porque é basicamente onde gira, né, toda a história aqui, mas eles tiveram que comer, tiveram que se alimentar de um dos seus colegas ali de grupo de exploradores. Então, eles são colocados sob julgamento por conta de um homicídio, né? Eles mataram uma pessoa, né? E aí o livro se passa exatamente no julgamento, nos vários juízes
estão se colocando, julgando aquele caso. Então, cada juiz vai argumentar de uma forma. Ah, eles são inocentes porque eles estavam em uma situação completamente de desespero, tinham que se alimentar, tinham que sobreviver, e no momento da sobrevivência as regras não importam mais. Mas já o outro dizia, não, não é por uma questão de uma exceção que nós temos que jogar as regras fora. As regras têm que valer em qualquer circunstância. Então, se eles poderiam fazer isso naquela circunstância, em outras circunstâncias também poderiam fazer. Então, a lei já não tem mais, vai ficar sendo aplicada caso a caso. Então, o livro é basicamente essa discussão dentro de um julgamento, né? Onde vários juízes vão se pronunciar, cada um com seu argumento diferente, e ao final temos aí a solução, né, a decisão, a sentença dada com relação ao caso dos exploradores de cavernas. Livro bastante interessante, livro que vai na linha aí, é uma verdadeira aula de argumentação jurídica, serve obviamente para quem é da área do direito, mas eu penso que para quem gosta de um bom debate, para quem gosta de uma troca de ideias, de um conflito de ideias muito bem colocado, muito bem argumentado, cada uma das posições. É um livrozinho fininho, né? Leitura rápida, breve, mas acho que vale bem a pena para quem gosta dessa questão de debate de ideias. Bem interessante. Nosso próximo livro, nosso 24º livro, esse já é daquela nossa autora, que foi também o nosso encantamento, nossa paixão em 2022. Nós a descobrimos em 2022 e desde então, o que passa na frente a gente agarra. Eu estou falando nada mais, nada menos, vocês já devem saber, de nossa querida Clarice Lispector, aqui com Laços de Família, de 1960. Né? O livrinho está bem acabadinho, bem feinho, mas o que importa é o texto, e o texto está aqui integralmente conservado. Laços de Família é uma coletânea, né? Uma coletânea de contos. A gente já havia falado anteriormente de uma outra coletânea da Clarice Lispector, que era o Pra Não Esquecer, só que ali eu tinha textos diversos, eu tinha aforismos, eu tinha ensaios, né? Um belíssimo ensaio sobre Brasília, por exemplo, está lá no Para Não Esquecer. E o Laço de Família não. O Laço de Família, de fato, é uma coletânea de contos literários. Alguns desses, inclusive, bastante conhecidos, como o conto A Galinha, O Amor. Mas o meu preferido dessa coletânea foi o Jantar. O Jantar que descreve ali, que descreve os mínimos detalhes, né, toda a observação que um casal está fazendo em relação a todos os movimentos que acontecem num restaurante. Então, o que acontece na mesa ao lado, o que acontece no balcão, o que acontece, quem está entrando, esse movimento, essa dança da vida, eu achei muito interessante, muito característico, e foi o texto que eu mais gostei, principalmente porque me remeteu àquele nosso personagem fantástico, eu já falei aqui, que foi uma leitura também magnífica em 2022, que é o nosso querido Antoine Roquetin, do A Náusea, esse olhar que ele tinha, esse voyeurismo que ele tinha diante do mundo. O Jantar, esse conto da Clarice Lispector que está aqui no Laço de Família, ele sintetiza bem essa característica aqui do observador, né? Do observador do mundo, mas que vê o mundo em suas várias nuances. Então achei bem interessante. Mas claro, todos os textos, né? Cada um com sua beleza, sua forma particular, são textos da nossa querida Clarice Lispector. Então, como eu disse anteriormente, Clarice Lispector não tem erro. É leitura e satisfação garantida. Seguindo adiante, temos aí mais um Neil Gaiman. Dessa vez é o nosso Coisas Frágeis. Coisas Frágeis aqui de 2006. Esse é um livro que faz parte, né, como é um segundo volume, é o Coisas Frágeis número 2, é um segundo volume de contos também, de textos esparsos. Aqui nós temos também poesias. Diferentemente, aí eu quero trazer aqui nossa última referência aqui, na nossa pilha de referências, que eu for conjugando nesses livros que a gente leu em 2022, com alguns outros livros que eu já tinha lido que tem relação com esses livros. Eu trago para vocês aqui também o Coisas Frágeis, volume 1. Então já tinha lido também o livro do Neil Gaiman em 2021, se eu não me engano, li esse livro aqui. É o Coisas Frágeis, volume 1. Com a diferença de que o volume 2 eu tenho também poesia, e o volume 1 eu tenho basicamente contos. Então essa é a diferença. Mais um livrinho aí para ficar de referência em relação à obra do Neil Gaiman. Sobre esse aqui, que foi a leitura feita em 2022, como eu disse, ele tem contos, alguns deles bastante interessantes, contos que flertam muito, caminham muito dentro da linha do terror, né? Então isso é interessante em relação ao primeiro volume, que tinha eu diria assim, uma temática mais variada, apesar de que muitos também lidam com o tema do terror, mas o Coisas Frágeis, me parece que ele trouxe mais textos voltados para o campo do terror. E a questão da poesia, acho que eu queria só fazer uma menção com relação à poesia, porque se você traduzir conto
né, para dar aquele clima, manter aquele clima, no caso aqui, aquele clima de tensão desses textos. Já é alguma coisa complexa, no caso da poesia, essa complexidade ganha ainda um peso ainda maior, né? Se torna ainda mais difícil você traduzir poesia, que tem todo um jogo de palavras, um jogo de significados ali, né, uma dança delicada com as palavras e com os sentidos e com vamos dizer assim, os segundos sentidos, né, as segundas intenções do que você quer dizer com aquele texto, com aquela palavra, daquela forma como ela foi colocada, como ela é repetida. Então, a poesia tem uma dificuldade, eu diria, ainda maior com relação à tradução. Então, no caso aqui, eu não poderia dizer que houve perda, porque eu não tive contato com o texto original, mas imagino que, da mesma forma que a questão de uma coletânea de contos já tem muitos altos e baixos, no caso aqui, uma coletânea de contos que envolve também poesia, pode ter ainda uma dificuldade, pode trazer, assim, vamos dizer assim, uma perda, caso a pessoa tenha tido contato com o texto original em inglês e possa aí verificar que, de repente, a tradução tentou, fez o máximo que pôde, eu tenho certeza disso, mas pode ter perdido aí alguma coisinha, né, na tradução, o famoso lost in translation, né? Mas vamos seguindo adiante aqui, já passamos por Neil Gaiman, já passamos por Walter Ugumãe, já passamos aqui por Clarice Lispector, e agora vamos para um texto clássico, clássico, clássico. Aqui a gente está falando de clássico de verdade, clássico de mais aí de 2000 anos, que está no nosso imaginário, que está aí na cultura global. Estou falando claramente de uma tragédia grega, né, talvez uma das mais conhecidas. Talvez não a mais conhecida deste autor, que tem uma que né, já virou até nome de complexo de Édipo, né, criado aí pelo Freud, mas particularmente essa tragédia, eu acho muito interessante e vou fazer claramente um texto específico sobre ela, porque tratei dela no nosso grupo aqui, uma outra experiência que eu vou trazer para vocês aí com o momento, que é a nossa Crônica dos Analfabetos. É um grupo que eu tenho aí, que eu faço parte, claro, desde 2013, né, já vamos aí para 10 anos de Crônica dos Analfabetos, e nosso último encontro, né, nos encontramos com uma certa frequência, aí, praticamente mensalmente, mas no último encontro, onde a gente sempre discute temas diferentes, o último foi sobre tragédia grega. Né? Iniciamos aí nossa caminhada para conhecer as tragédias gregas, e me coube essa que é uma belíssima tragédia que eu já tinha lido, como eu tinha lido em 2022, escolhi apresentar no nosso querido Crônicas dos Analfabetos, esta que é uma belíssima tragédia grega, Antígona, de Sófocles. Belíssimo texto clássico, texto de 442 a.C. e continua aqui conosco, continua em nossas mentes, né, em nossa imaginação, construindo aí cada vez mais mitos em torno da figura da Antígona, essa personagem magnífica, personagem feminina, fortíssima, né, de uma fibra, de uma coragem, de uma capacidade de se insurgir contra, né, os desmandos do rei Creonte. Então essa história é fantástica, não vou entrar no mérito porque certamente vou fazer um vídeo detalhado aqui sobre nossa querida Antígona, seus múltiplos conflitos, né? Mas queria apenas deixar aqui só uma pontinha, só um gostinho do que é esse texto, né? Como eu disse, um texto, uma tragédia grega, né? Com todo aquele peso, com toda aquela carga emocional e certamente vários momentos de reflexão que quem estiver lendo esse texto vai certamente poder fazer e vai agregar muito. É um textinho curtinho, né? Pequenininho, mas como eu sempre digo, pesa uma tonelada e se você tiver a oportunidade de ler, leia Antígona de Sófocles. E se possível, leia também a famosa trilogia tebana, né? Eu comentei aqui do Édipo, né? Que é o primeiro cronologicamente, quando eu digo cronologicamente, na história. Né? Temos primeiro o Édipo, depois Édipo em Colonna, depois o Antígona. Lembrando que Antígona foi escrito primeiro. Nesse primeiro, Sófocles escreveu Antígona e depois ele volta na história e conta como se chegou até os fatos que são passados em Antígona. Belíssimo, belíssimo, belíssimo livro. Se você tiver a oportunidade, leia, satisfação garantida. Seguindo adiante, vamos entrar aí nos nossos 3 últimos livros de 2022, 3 leituras, cada uma delas com sua peculiaridade, mas todas elas muito boas. Vou começar por um autor também muito conhecido, filósofo francês, bastante conhecido, muito produtivo, escreveu diversos livros já tive a oportunidade de ler outros livros dele, muito interessante, muito perspicaz nos seus questionamentos, e é um autor que conseguiu ser um nome de referência
no século XX e continuar tendo relevância no século XXI. Isso por si só já é aí uma façanha com relação à discussão e à reflexão filosófica. Não é um autor de tendências, é um autor que veio para ficar, é um autor que tem um pensamento estruturante da forma como a gente entende o mundo e o nosso tempo. Estou falando aqui de Edgar Morin, com seu Rumo ao Abismo, né, de 2007. Livro muito interessante, livro também uma coletânea, tá? Coletânea de textos preparados pelo Edgar Morin, principalmente para revistas e jornais. Então isso dá um toque muito de momento, né, de fatos daquele momento que o autor vai e reflete sobre esses fatos para serem publicados aí em revistas e jornais que tem, vamos dizer assim, cujo objeto é um dia a dia, né, são as notícias do dia, é o que está impactando naquele momento. Então, por exemplo, para dar um exemplo do que é essa ideia de um texto mais centrado, né, no momento em que ele tá vivendo, a gente pode falar do 11 de setembro de 2001. Tem vários textos aqui que falam sobre essa questão do 11 de setembro, da questão do terrorismo, da questão de o que representa os Estados Unidos no contexto global, principalmente no contexto em contraposição à questão do Oriente Médio, né, como isso se reflete, inclusive, na própria Europa e na própria França, que tem uma presença muito grande de muçulmanos, de pessoas vindas do Oriente Médio. Então é bem interessante como Edgar Morin se coloca diante dessa questão, se coloca diante desse conflito que se formava ali a partir de 2001, né? E ele faz isso de uma maneira fantástica, de uma maneira que é característica da sua linguagem, da sua erudição, né? Um autor de um conhecimento vasto e certamente, tanto a gente pode ver isso nos textos que são mais longos, nos textos que são análises mais aprofundadas e mais extensas do Edgar Morin, mas a gente também tem a oportunidade de ver isso nos seus textos mais curtos aí preparados para revistas e jornais que estão aí agrupados nessa coletânea Rumo ao Abismo. É interessante também notar que o Morin ele contrapõe ao que ele chama dessa falência racionalista, né, desse erro racionalista, né, desse excesso de racionalidade sem trazer de fato sentido para as coisas que nós já conversamos aqui quando a gente falou do livro do James Hillman, por exemplo, essa ideia de que a humanidade está cada vez encontrando mais sentidos e menos respostas. Aqui o Morin coloca também uma crítica à racionalidade excessiva. Essa racionalidade excessiva é excessivamente mecanicista, é excessivamente sintetizadora das situações. E, em contraponto, ele se coloca como um grande defensor da ideia de um pensamento complexo, né? E o Edgar Morin tem vários livros que tratam sobre a ideia de pensamento complexo e não deixa de fora aqui também o Rumo ao Abismo ao tratar dessa contraposição entre essa racionalidade mais mecânica, mais sintética, mais eu diria, simplificadora das coisas, reducionista das coisas do mundo, e um pensamento complexo que efetivamente consegue aí analisar e refletir sobre o mundo que vivemos. Então, leitura muito interessante, muito boa, valeu muito a pena aqui a leitura do Rumo ao Abismo do Edgar Morin. Vamos aí para o nosso 28º livro de 2022, entrando aí sim, nos nossos 3 últimos livros, né? Falei anteriormente, mas agora sim estamos entrando nos nossos 3 últimos livros, e eu começo com esse aqui, já comecei aqui com o nosso querido Rodrigo Janot, Nada Menos Que Tudo, de 2019. Vocês podem perguntar quem é Rodrigo Janot, e eu respondo a vocês quem é Rodrigo Janot, mas antes eu digo por que eu gosto desse livro. Porque eu sou apaixonado por livros de bastidores da política, livros de bastidores da economia. Então sou muito fã de um cara que certamente vai voltar aqui, que é o Bob Woodward, que é um cara que escreve sobre esses bastidores da Casa Branca, da política em Washington. Então gosto muito desse tipo de literatura. E aqui tive a oportunidade de observar um pouco dos bastidores da política também no Brasil, e é isso que é feito pelo Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot era o Procurador-Geral da República no momento das operações da Operação Lava Jato. Então ele participou ativamente desse processo, participou ativamente das investigações em todo esse processo, e ele mostra muitos e muitos detalhes aqui, meandros, conversas ao pé de ouvido, conversas às portas fechadas, como se costuma dizer, de momentos tensos, né, de toda aquela investigação, de tudo que a maioria de nós conhece, a versão que está nos jornais, a versão que saiu no jornal. Mas ele traz aqui muitos detalhes, muitas conversas, muitos momentos tensos que ocorreram entre 4 paredes que muita gente não sabia, até ter a oportunidade aqui de ler o livro do Rodrigo Janot. Então gostei muito dessa leitura, já tinha vamos dizer assim, esse meu histórico de gostar do bastidor da leitura, do bastidor da política, e aqui veio uma leitura que acrescentou bastante, principalmente no caso
do nosso olhar aqui da nossa política brasileira, né, que tem muita coisa acontecendo sempre nos bastidores dessa política. Então, seguindo adiante, para o nosso 29º livro de 2022, temos aqui um livro que trata de um tema que para mim é bastante caro. Eu sou um urbanista, né, sou formado em urbanismo, então a cidade para mim é sempre um tema muito caro. Né? E quando você alia cidade com cultura e como a cultura pode contribuir para mudar a cidade, aí para mim é perfeito, porque são dois temas que eu sou completamente apaixonado. E aí temos uma leitura que é a reunião de um debate sobre isso, de um seminário sobre isso, que é o nosso querido Cidade e Cultura, organizado pela Vera Palamin, de 2002. Como eu disse, é uma coletânea de textos que são reproduções dos debates e das mesas ocorridas durante um seminário entre Brasil e Alemanha, basicamente o Instituto Goethe da Alemanha e a USP, a Faculdade de Arquitetura da USP, promoveram esse evento e trouxeram aí grandes nomes que puderam discutir essas questões envolvendo cidade e cultura, né? Como a cidade como ela absorve a cultura, como ela, por ser em si mesmo um produto cultural. Eu posso dizer que a cidade é um produto cultural porque é um produto feito pelos homens, né? Feito pela humanidade, né? Ele não é um produto natural, ele é um produto que foi gerado pelos homens, pela humanidade, então ele é um produto cultural, nesse aspecto de um conceito mais amplo de cultura. Então, quando você junta essa ideia da cidade como cultura e a ideia da cultura em si, da arte, das expressões artísticas, da performance, como ela pode mudar a cara da cidade, aí você tem um grande debate muito interessante, trazendo figuras muito significativas dessas discussões. No caso aqui eu trago pelo menos dois nomes, o Nicolau Savchenko e a Bárbara Freytag. A Bárbara Freytag, inclusive, é uma autora de outros livros interessantes, um deles bastante interessante. Vou trazer aqui também para o quadro de referências, que é esse aqui, ó, Cidade dos Homens, muito bom, já li esse livro, excelente livro, que trata exatamente dessa relação da cidade, mas uma cidade que se olha muito menos sob o ponto de vista físico, de mobilidade, de zoneamento do solo, de habitação, mas a cidade como um grande produto cultural, né? E como a gente pode avaliar e como a gente pode refletir sobre esse grande produto cultural. Evidentemente, se pudermos, a partir dessa reflexão, contribuir para melhorar essas cidades, melhorar as cidades em que vivemos, certamente estamos aí fazendo um bom papel. Bom, de qualquer forma, a Bárbara aqui tem um papel de destaque nesse livro aqui do Cidade e Cultura, porque diferentemente daquele famoso debatedor café com leite, como eu chamo, onde vai lá o palestrante, fala, e o debatedor basicamente concorda com tudo que ele fala e acrescenta mais um ou dois detalhes. Aqui temos um embate bem interessante entre o palestrante alemão e a Bárbara Freytag, de debatedora café com leite, não tem nada. Então foi um dos momentos aí, um dos pontos altos desse livrinho bem interessante aqui, que é o Cidade e Cultura. E finalmente, concluindo nossas leituras de 2022, eu tenho um livro aqui bem interessante, um livro que também fala sobre arte. Vocês podem ver que a gente veio trazendo aí algumas discussões bem interessantes sobre arte. Esse aqui fala basicamente sobre a questão, é uma crítica ao que o mercado da arte fez com a arte, né? O que a mercantilização da arte fez com o conceito em si de arte, que é tirar o papel de protagonismo tanto do artista quanto do público e colocar esse protagonismo nos grandes mercados, nas grandes revistas, nas grandes galerias, né? Exatamente essa ideia de mercantilização da arte. Eu estou falando aqui do A Grande Feira, de Luciano Trigo. É um livro de 2009. Esse livrinho aqui bem interessante, gostei dessa leitura. Foi a última leitura do ano e é uma leitura que trata, como eu disse, de um tema que me é muito caro, que é o tema da arte. E aqui, sob o ponto de vista bastante crítico, né, dizendo exatamente isso. Aqui nós temos um mercado de arte que dita o que é ou não é arte. Então, uma tela em branco, né, se um determinado crítico, se uma determinada galeria diz que aquilo é o último grito da arte, todo mundo vai atrás e aquele quadro que há algum tempo atrás ninguém diria que é nada, de repente se torna tudo que há de mais importante na arte naquele momento. Então esse é o dilema, né, colocado aqui, esse é o ponto de partida desse livro, desse debate, dessa crítica feita aqui pelo Luciano Trigo. Livro bastante interessante, poderia ser um pouquinho menos alongado, vamos dizer assim. Ele repete muitas vezes essa ideia, que é a ideia central do livro, mas que ele deixa muito claro logo no início do livro, então acho que podia ter desdobrado mais. E ele, volta e meia, retoma a ideia da mercantilização da arte e como essa mercantilização da arte colocou em segundo plano tanto o artista quanto o público, e colocou de maneira, vamos dizer assim, protagonista
aquele que é apenas, em última instância, o mercador da arte, né? Aquele que está preocupado em vender a arte, em expor para conseguir lucro com a arte. Então, fica aqui a crítica do Luciano, que eu acho que é uma crítica bastante válida, mas poderia ter enxugado um pouquinho o livro. Mas, independente disso, foi uma excelente leitura, uma boa leitura para finalizar nosso ano aí de 2022. Então, essas foram nossas 30 leituras de 2022. E agora, como prometido, vem o nosso top 10. Rapidinho, porque eu imagino que pelo meu entusiasmo, como eu disse, nas várias, né, nas 3 partes que compuseram aqui essa nossa trilogia dos 30 livros de 2022, pelo meu entusiasmo em alguns momentos fica claro quais são esses 10 livros, ou pelo menos os 3 primeiros, eu acho que ficou claro para todo mundo. Mas eu vou ler aqui para vocês os 10 livros, os 10 melhores livros lidos em 2022, em ordem crescente, tá? Ou melhor, em ordem decrescente, para chegar no nosso top 3. Eu acho que o top 3 está bem claro, mas quem sabe, façam suas apostas. Décimo livro mais interessante, décimo melhor livro lido em 2022 foi O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal. Falei bem desse livro aqui, muito interessante, trata da questão da solidão na contemporaneidade, então certamente ocupou aqui o nosso 10º lugar de livros, dos melhores livros lidos em 2022. O 9º lugar fica para um clássico que eu não conhecia, mas que ele certamente tinha que ocupar essa lista aqui, porque é um grande clássico, e não só por isso, mas porque é um grande livro, que é o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Excelente livro, clássico dos clássicos, tinha que estar aqui, e não ficou de fora, está aqui no nosso 9º lugar. 7º lugar, no 8º lugar ficou o Antígona, de Sófocles. Excelente livro, como eu coloquei aqui há pouco, nessa terceira parte. Excelente livro, leitura obrigatória, está no nosso 8º lugar. 7º lugar, o Demian, de Hermann Hesse. Coloquei algumas ressalvas aqui quando eu comentei do Demian anteriormente, né, comparando com Siddhartha, por exemplo, que é um livro que eu gosto muito mais, que me impactou muito mais. Mas entre as nossas leituras, o Demian também foi um livro extremamente impactante. Claro que colocado sob a lupa, como eu disse, do nosso clube de leitura normal, né, que colocou muito mais dimensões, muito mais elementos para serem apreciados na leitura do Demian, mas de qualquer forma, independente disso, o Demian seria certamente uma das melhores leituras do ano e está aqui no nosso 7º lugar. 6º lugar, temos o Ensaios de Amor, do Alain de Botton. Falei também desse livro aqui com bastante carinho, com bastante atenção, um livro que me deixou, como eu diria assim, surpreso, porque eu esperava uma coisa e foi outra, e essa outra coisa também foi de excelente qualidade. É um romance, mas um romance de um filósofo, o que faz toda a diferença. Vamos entrar aí para o top 5. A gente pode ver que até agora só entraram livros de literatura. Então é interessante ver que o nosso top 5 tem aí um livro de não ficção. Né? Estamos falando aí do Justiça, do Michael Sandel. Gostei muito desse livro, já gostava dos vídeos do Sandel no YouTube, e a leitura do Justiça valeu a pena demais. Livro de cabeceira, livro de referência. Vou usar muito esse livro ainda pela frente. Então entrou no nosso top 5 aqui. Nosso 4º melhor livro de 2022, e aí já começa a apertar um pouquinho. Muitas leituras interessantes, tirando aí as decepções, mas foram muitas boas leituras. E a gente fica pensando assim, poxa, o 4º livro, né? Quem entrou? Porque o top 3 eu acho que está bem claro. Mas quem foi esse 4º livro? Quem teria sido esse último livro antes do top 3 aí, que podia ter algumas outras escolhas, mas eu fiquei aqui com um livro que eu realmente amei ter lido em 2022, que foi o Infância, do Graciliano Ramos. Esse livro multicolorido, multissensorial, como eu sempre digo, onde uma ida do menino Graciliano na quitanda já vira aí um espetáculo de escrita muito bem feita, uma escrita poética, uma escrita impactante, uma escrita que realmente evoca aí os melhores sentimentos em quem está lendo. Então fica aqui o 4º lugar para a Infância, de Graciliano Ramos. E aí, o nosso top 3. Esse top 3, eu acho que pela minha emoção a falar desses livros, acho que não deixa muita dúvida. Talvez a ordem, vocês podem não estar sabendo, mas certamente os 3 livros eu acredito que vocês saibam. Basicamente, estou falando aí do terceiro, nosso medalha de bronze, ficou aí numa luta grande, mas falou aqui o coração. O terceiro lugar ficou para A Desumanização, do Walter Ugumãe. Esse texto brilhante, fantástico, impactante, maravilhoso, que eu adorei ter lido. Então certamente tinha que estar ali no alto do nosso ranking. Então ficou aí na nossa terceira posição. Nossa segunda posição, e acho que aí quem bater com a segunda vai saber quem é o primeiro,
Nossa segunda posição foi a nossa paixão, uma das nossas paixões de 2022, descoberta em 2022 e da qual a gente espera não se afastar nunca mais. Estou falando aqui de A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Que livro, que livro, que livro. Impacto demais. Um livro que é uma verdadeira viagem e que, como eu sempre digo, Clarice está muito menos no que ela escreve e muito mais do que ela provoca na gente. E o Paixão Segundo GH tem momentos ali que realmente você não consegue esquecer. Depois que você leu Paixão Segundo GH, não dá pra você desler. Você não consegue esquecer o que está ali naquele texto. Então, ficou no segundo lugar, merecidíssimo. E o primeiro lugar, eu acredito que não poderia ser outro. Acho que quem percebeu aí a forma como eu coloquei diante desse livro como um dos melhores livros, um dos melhores livros não de 2022, mas um dos melhores livros da vida que eu li. Acho que não podia ficar de fora, tinha que estar no primeiro lugar de 2022, que é o nosso querido A Náusea, de Jean-Paul Sartre. Um livro que fala sobre, basicamente, sentido da vida. Se você ler esse livro, se você tem essa dúvida, se você já teve essas angústias que o nosso Antoine Roquentin apresentou nesse livro, certamente, ao ler A Náusea de Sartre, você tem uma outra visão do mundo. Aconteceu comigo, espero que aconteça com vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse magnífico livro, A Náusea, Jean-Paul Sartre, de 1938. Então, é isso. Esses foram nossos 30 livros lidos em 2022. Espero que vocês tenham gostado dessa relação aí, desse panorama, desse cardápio. Se animem para ler qualquer um desses livros, que vocês certamente vão ter uma excelente experiência literária. Mesmo aqueles que foram as nossas decepções, Gênio Egoísta, Madame Bovary, mas não vou entrar no mérito. O mais importante é ler. O mais importante é se apaixonar cada vez mais pelo universo maravilhoso dos livros. Acho que esse é o nosso papel aqui, divulgar cada vez mais o poder dos livros. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueçam, a busca nos une. Um abraço.